Aula de número 8, segunda série do ensino médio, desenvolvimento e crítica do pensamento liberal, do anarquismo ao pensamento social cristão. Então, nós estamos vendo um processo na história, né, de mudanças e transformações que ocorreram aí dentro do mundo liberal. Nós temos aí a vitória do movimento liberal sobre o absolutismo, né? E aí, lógico, do movimento liberal vai ter os seus antagonismos, né? Que vai ser o marxismo, que nós já tivemos a aula ontem, e vamos ter também aí o anarquismo e o pensamento social cristão. O anarquismo, ele nasce como oposição tanto ao liberalismo quanto ao marxismo, porque os anarquistas, eles tinham uma contradição não, uma aversão a uma ideia do pensamento marxista, que era aquela ideia de que precisaria ter uma ditadura do proletariado para depois passar por uma sociedade sem Estado, que seria a sociedade comunista. Então, seria socialismo, né, essa sociedade com o Estado, uma ditadura do proletariado, que daria espaço aí para uma sociedade sem Estado, que seria o comunismo. Os anarquistas, eles não aceitavam esse meio termo aí, eles propunham a abolição imediata do Estado. No pensamento anarquista, ideologia anticapitalista, destacou-se Pierre-Joseph Proudhon, que propunha uma associação de trabalhadores livre, opondo-se tanto à propriedade estatal como à propriedade burguesa. Então, a gente vê aí que a ideia dele é mais parecida com a dos socialistas utópicos do que do marxismo, né? E aí, quando tiver as primeiras reuniões, que foram chamadas de internacional, a primeira internacional, a segunda internacional, o debate vai ser ferrenho entre socialistas e anarquistas, né? Que eles vão se opor. Mikhail Bakunin, né, que é um dos grandes teóricos aí dos anarquistas. Se você conhecer um anarquista e ele não conhece, não saber, se você conhecer alguém que se diz anarquista e ele não conhecer Bakunin, ele está viajando na ideia, né? Bakunin é a principal referência que se tem teórico sobre o anarquismo. Então, Bakunin afirmava que o terrorismo era necessário como ferramenta para promover o fim do domínio das elites. Sob sua influência, grupos anarquistas realizaram atentados contra membros do clero, forças armadas e, sobretudo, líderes políticos. Então, você vê aí o pensamento bakuniano, pensando assim, que era através do terror mesmo que se conseguiria conquistar essas mudanças, né? E, de certa forma, era a única coisa que eles tinham para fazer, né? Porque eles não tinham muitos direitos, né? Então, ir para um enfrentamento armado, né? Era, às vezes, o único caminho a ser seguido. Hoje não, né? Hoje nós temos outras possibilidades, nós temos possibilidade de fazer movimentos sociais, movimentos pacíficos, né? E a gente percebe que hoje movimentos pacíficos conseguem conquistar, sim, né? Muita coisa. Né? Naquela época não havia, né? Essa facilidade de informação, de passar informação como tem hoje, né? Mas não eram só os anarquistas que propunham violência, né? Tanto é que os socialistas também fizeram violência, fizeram a revolução. Marx propunha a revolução e a revolução armada. Então, não vamos colocar aqui e falar só os anarquistas, só o Bakunin que propunha revolução armada, né? Mas também, né? Mas aí a gente percebe, né, que ele propõe aí atos terroristas, né? Atos terroristas, né? De sabotagem, né? De atentados mesmo, né? Não é
né? A diferença de uma guerra, revolução, é você tem um exército contra o outro, né? Você fala, sai daí, não vamos tomar o poder, se não tomar o poder, então nós vamos lutar com você, né? O terrorismo é diferente, o terrorismo, né? Você faz atentados sem a pessoa saber, né? Tem essa diferença de uma luta armada, frente a frente, né? Ao outro lado sabendo que você vem para a luta, né? Dá um ultimato e tudo mais. O atentado não, o atentado é feito ali, né? Sem que o outro lado saiba. Apesar de marxistas e anarquistas desejarem a construção de uma sociedade sem classes e sem Estado, havia divergências importantes em relação ao processo revolucionário. É isso que eu estava frisando anteriormente. Os marxistas afirmavam a necessidade de um Estado transitório, que seria o socialismo. Então, para você não esquecer, né, o que o socialismo é, né? Muitas vezes perguntam para mim, o que o socialismo é? O socialismo seria o estado transitório do estado burguês para o comunista. Então, destruía o estado burguês, né? Se instalaria a ditadura do proletariado, no socialismo, e aí seriam preparados para o comunismo. Agora eu me pergunto, existiu o comunismo? Não existiu o comunismo. Né? Não existe uma sociedade sem Estado. Às vezes vê o nome de alguns países aí, que a China é comunista, Cuba é comunista. Não são comunistas. No máximo, eles podem ser socialistas. Porque o comunismo, segundo Karl Marx, segundo, né, que é a referência científica que a gente tem sobre isso, né, o comunismo seria uma sociedade sem Estado. A China não tem Estado? Tem. A Cuba não tem Estado? Tem. Então, eles não são comunistas, não são uma sociedade comunista. A Coreia do Norte tem um Estado, tem um ditador lá, né? Então, não são comunistas coisa nenhuma, do ponto de vista teórico. Eles são estados socialistas, né? E olhe lá, né? Muitas ditaduras se revestiram, né? Com o nome de socialismo, para dizer que era socialista, mas não eram coisa nenhuma. Como temos alguns partidos aí, que você vai ver o nome lá, é socialista, tem um monte de empresário lá no Partido Socialista, né? Que não tem nada a ver. Outra coisa interessante, até o próprio o Partido Nazista, né, ele colocou socialismo no nome também ali, de uma forma de atrair, né, os trabalhadores alemães para o partido, mas de socialismo também não tinha nada, inclusive combatia o socialismo lá, o socialismo soviético, né, acho que é conversa fiada que alguns fazem, falar, o nazismo é de esquerda, o nazismo é socialista, olha aqui o nome. Pô, quem usa esse tipo de argumento é, no mínimo, uma pessoa muito ingênua, né? Para você entender um regime político, você tem que entender as estruturas dele. Ir na sua base científica, falar, opa, isso aqui é socialismo, né? Não é ir lá só no nome do partido, não, né? É de muita ingenuidade. Então, os anarquistas se opunham aí aos marxistas, né, em relação a isso. Eles não queriam esse Estado transitório, eles queriam a abolição imediata do Estado e se opunham fortemente a essa ditadura do proletariado. Em 1864, Marx liderou a criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, ou simplesmente Internacional. A primeira internacional ficou marcada pelas divisões envolvendo marxistas e anarquistas, né? Foi o que eu estava falando lá na introdução da aula, né? Os primeiros embates que se deu foram entre, né, internamente do grupo dos trabalhadores, dos proletariados, foi entre anarquistas e marxistas, né? Inclusive essa disputa entre marxistas e anarquistas, né, a gente percebe bastante dentro dos grupos de estudantes, né, nas universidades federais, né, tem aqueles que se intitulam marxistas, tem aqueles que se intitulam anarquistas, e um não concorda com o outro. Geralmente o anarquismo, né, dentro dos grupos estudantis, os anarquistas fazem bastante oposição aos anarquistas ou aos marxistas. E o nome internacional a gente viu na aula de ontem. Karl Marx dizia que
só seria efetivo, só poderia acontecer se fosse internacional, não existiria socialismo em um país só, né? Até mesmo porque o Marx era um homem à frente do seu tempo, cabeça à frente do seu tempo, ele já entendia essa coisa que veio se transformar hoje, que é um mundo globalizado, né? Um país não consegue viver isoladamente, o país não consegue satisfazer suas necessidades de forma isolada. Então, para o socialismo existir, ele dizia que tinha que ser internacional. Então, é por isso, né, que ele, inclusive, dá o nome a essas reuniões de Internacional dos Trabalhadores, ou simplesmente internacional, né? E é um movimento, como nós vimos na aula de nacionalismo, é um movimento em oposição ao nacionalismo, né? Hoje, inclusive, partidos de esquerdas, eles colocam, assim, bastante defensores da autonomia dos povos, porém, a origem no marxismo prega o internacionalismo, que seria, né, um governo só, né? E aquela ideia, né, como eu falei na aula de ontem, de que o nacionalismo colocaria trabalhadores uns contra os outros, né? E seriam usados como instrumentos da burguesia, né? Numa guerra, quem vai são os trabalhadores. Então, o nacionalismo colocava os trabalhadores uns contra os outros. E, para ele, né, não existia nação entre os trabalhadores de um lugar e de outro. Então, é por isso que ele usa esse termo internacional, e é por isso que ele também tem aquela frase célebre dele, que está no livro, fugiu o nome na cabeça agora, Manifesto Comunista, inclusive eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, Manifesto Comunista. Bem? Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels. Aqui é um livro bem curtinho, né? Inclusive não é nem chamado de livro, é chamado de panfleto, né? Para os padrões de Karl Marx, isso aqui é um panfleto. Um livro para valer mesmo vai ser o Capital, que são 3 volumes bem grossos. Então, nesse livro aqui do Manifesto Comunista, tem a frase célebre, proletariados de todos os países univos, ou seja, se opondo ao nacionalismo e propondo o internacionalismo. E o termo, às vezes eu vou falando proletariado, a pessoa não está viajando, não sabe o que é. Proletário, o termo proletário vem lá do Império Romano. Quem era chamado de prole eram os plebeus, onde a elite patrícia dizia que esses plebeus só serviam para ter filhos. A única coisa que eles davam para a República Romana eram filhos, ou seja, na biologia, prole. Por isso eu chamava eles de proletariados. E aí, a burguesia, que vai chamar também a classe trabalhadora, já não existia mais a plebe, mas a classe trabalhadora aí que substituiu, vamos dizer assim, a plebe romana, eles vão chamar de proletariado. Então, Marx vai usar esse termo proletariado para identificar os trabalhadores e propor essa revolução do proletariado. Então, hoje, proletariado, na definição de Karl Marx, significa aquele que detém apenas a mão de obra, né? Aquele que não tem a propriedade, ou seja, o insumo, a fábrica, a propriedade para produzir. Porque ele tem a sua mão de obra, é o proletariado. Forte impacto dos movimentos sociais levou a Igreja Católica a publicar, em 1891, sob o papado de Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum, doutrina que definia a posição oficial do clero católico em relação à questão social. Então, a Igreja, esses documentos, encíclicas, né, os bispos da Igreja, eles se reúnem e definem doutrinas para que todas as comunidades da Igreja sigam, né? Inclusive, a Igreja, né,
ela tem documentos que eu falo são livros mesmo, né, que são produzidos nessas reuniões dos bispos, né, do mundo inteiro lá em Roma, dos cardeais, né, cardeal quer dizer principal, né, os cardeais, que são os principais bispos, e eles, né, eles mandam, né, então, falar assim, ó, a posição da igreja é essa aqui, então, senhor padre, aí, o senhor vai ter que seguir essa doutrina aqui, fala, se o padre vai falar alguma coisa, você não leu o documento papal, o documento, né, que veio lá da encíclica, né, inclusive, né, eles colocam, né, que aquele documento foi um documento escrito por Deus, né, já que aqueles cardeais estavam ali movidos pelo Espírito Santo de Deus, né, então eles colocam como, né, um documento que é palavra do Senhor, né, como fala na igreja, a palavra do Senhor, né, inclusive, quando as pessoas vão na igreja católica, né, e falar a palavra do Senhor, né, tudo que está lá na Bíblia é considerado palavra do Senhor, porque tudo que foi falado, que está escrito ali, mesmo que não sendo por Cristo ou diretamente por Deus, foi sob influência do Espírito Santo, então, é a palavra do Senhor. Então, esses documentos aí que a igreja emite, faz isso até hoje, são documentos, né, que são de orientação para toda a comunidade católica. E nesse momento, então, a igreja se colocou. O que dizia a encíclica? A encíclica ficou marcada pela defesa da propriedade privada e do direito dos trabalhadores de se organizarem em sindicatos, e pela condenação do princípio da luta de classe. Então, de certa forma, a igreja ficou meio que no muro, né? Defendeu a propriedade privada e que os trabalhadores tivessem direitos, né? Então, ela defende a propriedade privada, que é uma coisa dos liberais aí, e aí também defende, né, o direito dos trabalhadores, e é contra a luta de classe, condena a luta de classe. Inclusive, muitos movimentos na igreja vão ser combatidos, né, que eram movimentos dentro da igreja que nem simulavam a luta de classe, a luta, e aí vão ser combatidos duramente dentro da igreja. Então, é isso aí. Espero que tenham compreendido. Espero que essa aula de hoje tenha feito um canal junto com a aula que a gente teve ontem, que foi sobre o nacionalismo. A gente não tem uma aula sobre socialismo. A gente tem socialismo. Ele nasce em oposição ao liberalismo. Então, por isso que a gente tem a aula de socialismo dentro da aula, né, aqui sobre o pensamento liberal, né? Então, primeiro a gente aprende o pensamento liberal e a gente vai aprendendo as oposições a esse pensamento liberal, né? E esse debate, né, perdura até hoje aí, a gente vê todo dia aí, né? Esse falatório, né? Porém, é muito mais viagem, né? Pensamento social de esquerda, né? Ele se baseia em Karl Marx, mas não tem toda aquela coisa de vamos fazer a revolução, vamos tomar o poder, vamos fazer uma ditadura do proletariado. Às vezes, né, essa coisa aí de que uma ameaça comunista está muito mais naqueles de direita do que propriamente entre os comunistas, né? Então, no Brasil, do dia atual, a gente vê muito isso, né? Pessoas aí nas redes sociais dizendo que os comunistas estão no Supremo Tribunal Federal. Fala, pô, deixa o comunista saber disso, né? O comunista não estava sabendo disso, não, né? Então, não existe todo esse poder dos comunistas, os comunistas não estão instalados no Estado como um todo, né? Então, é muito mais paranoia da direita, né, que vai colocando isso, e coloca isso, né, até mesmo como um artifício, né, para as suas ações, né, eu vou fazer isso para evitar o comunismo, né, vou fazer esse mal aqui para evitar um mal maior, que é o comunismo, né? Então, vai criando, né,
essas conspirações, essas teorias de conspiração, né? Dizer que o Supremo é comunista é uma bobagem. É mais assim usar para criar radicalização, criar oposição, né? Quando você vê os apoiadores do presidente falando, esses comunistas, né? Eu queria saber onde estão esses comunistas, né? Eu ia lá confraternizar com eles, né? Não existe muitos comunistas no Brasil. A maioria das pessoas, elas são liberais, elas defendem o liberalismo, inclusive o próprio Partido Comunista Brasileiro, ele não defende a instauração do comunismo, né? Nem uma ditadura do proletariado, até mesmo porque é anticonstitucional, né? Se você lê o programa do partido, não vai ter isso lá, né? Exatamente, se tivesse, seria anticonstitucional, uma ditadura, né? Inclusive, numa manifestação também democrática, a pessoa pedia, né, uma ditadura do proletariado, né? Não faz sentido também. E, então, o próprio Partido Comunista, ele não propõe isso, né? Tem um nome lá comunista do partido, porém, é mais um partido social-democrata do que um partido, né, revolucionário, né? E a gente percebe que a social-democracia nasceu exatamente do meio termo entre isso, do meio termo entre o radicalismo de esquerda e do radicalismo de direita, né? Os governos sociais democráticos, que são aqueles que visam o bem-estar social da população e o Estado de Direito, né? Então, quando você pensar, você falar, opa, será que eu sou de esquerda, será que eu sou de direita? Né? Pense, social-democrata, o centro um pouco à esquerda, o centro um pouco à direita. Os sociais-democratas, eles estão posicionados aí, né? E é isso que eles defendem, o bem-estar social da população e o Estado democrático de direito. Então, eu espero que essa aula, essas últimas aulas que a gente teve, tenha ajudado a compreender o nosso mundo atual, que é para isso que serve a história, né? Para a gente aprender com o passado e entender o nosso presente, né? A história é uma ciência do presente, a gente tem que entender o presente, né, a partir do que a gente extrai ali do passado. Então, obrigado, fique com Deus, né? Bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.